com as libras dele, né? Ele interpretando aqui as canções. Tive a oportunidade de sentar aqui bem pertinho e ficar observando ele fazer ali. Coisa linda, coisa de Deus, muito bonito. Te convido, irmão e irmã, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 24. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 24. E se prepare. Que texto interessante, em muitos sentidos desconfortável para todos nós, mas deixa o texto falar, né? Quem gosta de ouvir o texto falar? Eu gosto de deixar a Bíblia falar. E eu acho que parte do meu trabalho, e do trabalho daquele que prega a Bíblia, é não deixar o texto falar o que ele não diz, e deixar o texto falar aquilo que ele diz. Porque eu acho que tem mais gente querendo calar o texto do que gente colocando coisa no texto que não está lá. É o meu palpite, tá? Marcos 7, 24 a 30. Vamos ler o texto. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Só um parênteses aqui rápido para você entender o que está acontecendo. Jesus estava num lugar pregando, trabalhando, fazendo o trabalho dele. Ele se retira daquele lugar, ele vai para Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são cidades pagãs. Cidades pagãs, ou seja, não são cidades cujos habitantes são judeus. São cidades completamente alheias à religião judaica. Tá? E a gente vai entender por que ele fala, por que ele vai para lá. Olha a próxima frase. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Ou seja, ele queria se esconder mesmo, ele queria ir para um lugar, gente, que ele tivesse certeza que ninguém ia encontrar ele. Provavelmente estava cansado, querendo descansar. O texto continua. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia, de origem, e rogava a Jesus, em algumas versões, em outro evangelho, isso se intensifica, ela gritava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, como nós temos feito dominicalmente, estamos diante aqui do texto da tua palavra, do teu evangelho, e rogamos para que teu Espírito, Senhor, possa nos iluminar, para que a gente tenha a capacidade que somente o teu poder pode nos dar, de discernir, de compreender, de assimilar o teu evangelho em nós. Fala conosco, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma coisa que eu tenho muito prazer na minha vida, que eu gosto muito, que eu faço pouco: tomar café em aeroporto. Quem já teve a oportunidade de ir para o aeroporto aqui? Levanta a mão. É gostoso, né?
Aeroporto para mim é um negócio fascinante, é um lugar gostoso em que você vê as pessoas viajando, se deslocando, saindo de um estado, indo para outro. É um lugar da pluralidade cultural, que a gente vê gente diferente, vê até artista, né, Martinha? A Martinha está acostumada a ver muito artista. Mas em aeroporto, eu tive a oportunidade, no começo desse ano, a gente fez na verdade, uma conexão ali no Santos Dumont, nunca tinha pousado lá. Que coisa linda, descer ali no Rio de Janeiro, pousar ali, um monte de gente bem vestida, diferente, assim, muita coisa de artista ali, Rio de Janeiro, aquele aeroporto. Eu gosto de aeroporto, eu gosto de parar ali, gosto de tomar café em aeroporto, ficar esperando o voo. Se o voo é o voo doméstico, né, que é voo nacional, eles falam assim, chega com 1 hora de antecedência. Eu dou todas as desculpas do mundo para chegar com 3 horas de antecedência. 3, 4 horas de antecedência. Porque eu vou para o aeroporto, chego tranquilo, tem que despachar a mala, despacho, sento com calma, boto meu fone de ouvido, fico ouvindo uma música, abro o notebook, fico mexendo em alguma coisa, lendo, vou para as livrarias, para aquelas coisinhas. Livrarias de aeroporto também é legal, né? E fico ali, tomo meu café. Só que tem uma coisa muito ruim em aeroporto, que é o preço do café. Misericórdia! Você já teve a oportunidade de tomar café no aeroporto? Não sei se já foi para o aeroporto. Tomar o café no aeroporto é complicado. Você pede um pãozinho na chapa, um pão de queijo, um pingadinho ali, é R$30. Misericórdia, R$30. Dá vontade de virar para o cara e falar, você parcela, né? É muito caro, os caras metem a faca em você ali, meu, é sacanagem o preço das coisas dentro do aeroporto. Só que daí tem uma coisa interessante, que daí eu não tive essa experiência não. Se você tem o cartão Black, Infinity e não sei o que, Ninity, sei lá como chama aí, meu, você entra num lugarzinho e você come à vontade, meu. Pão de metro, tem patê, tem pão de queijo, tem requeijão, tem salada, tem bebida à vontade, café, refrigerante, etc. Mas só se você tiver o cartão. O que é o cartão? Qualquer um tem cartão? Lógico que não, né? Tem que ter um limite lá na lua. Você tem que ter, sei lá o quê, para ter o tal do cartão. Eu sei que eu e a Aline, a gente fica ali nos trintinha, divide um pão de queijo tal, e se vira ali, né? Mas quem tem o cartão, entra na salinha VIP e desfruta das bênçãos, daquele café gostoso enquanto você espera seu voo. É ou não é? Complicado. As nossas ideias a respeito de Deus, dependendo de como a gente pensa a respeito dele, a respeito do nosso relacionamento com Deus, a gente pode desfrutar mais ou menos das bênçãos dele. Dependendo de como a gente entende quem Deus é, a gente pode achar e corre o risco de achar que somente quem tem o cartãozinho especial, o VIP, pode acessar lugares especiais e desfrutar de graças especiais, de amores especiais, de profundezas especiais, de unção especial e assim por diante. E por conta de uma visão distorcida de Deus, você corre o risco de ficar comendo o pãozinho com queijo lá e o pingadinho, pagando R$30 e achando que aquilo é tudo. E deixa de entrar na sala VIP de Deus. A gente corre o risco, meu irmão e minha irmã, dependendo de quem a gente acha que Deus é, de não desfrutar da plenitude da graça de Deus que Ele tem para nos oferecer. Sabe com quem que aconteceu isso? Com os fariseus e os escribas da época de Jesus. Lá em Mateus 23:13, não precisa abrir, vou ler para você, se quiser anotar depois ler de novo, ou quiser abrir mesmo, pode abrir. Mateus 23:13 diz assim: ai de vocês, Jesus dizendo, olha só, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, para trazer a minha analogia aqui, né? Vocês não deixam ninguém entrar no VIP do aeroporto, né? Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo.
A mentalidade que eles têm a respeito de Deus, o jeito que esses camaradas aqui, mestres da lei e fariseus, se relacionam com Deus, é uma forma tal que eles não acessam o reino, eles não desfrutam da bênção, eles não desfrutam da graça, eles não desfrutam da profundeza que é uma relação com Deus. E o pior de tudo é que esses camaradas não deixam os outros também acessarem isso. Não deixam ninguém acessar isso. E eu pergunto para você nessa noite, faça essa pergunta para mim também, obviamente. Quem aqui não gostaria de experimentar uma relação mais profunda com o Senhor? Quem aqui não gostaria de experimentar mais da graça do Senhor? Quem aqui não quer experimentar mais do amor de Deus na sua vida? Quem aqui não quer ser abençoado por Jesus? Enquanto indivíduo, enquanto família, quem não quer isso? Todos nós queremos. Só que nós precisamos aprender e entender de maneira assim, avassaladora, definitiva, categórica, que para a gente desfrutar do VIP de Deus, você não precisa ser um super crente para experimentar as coisas de Deus. Você não precisa ter o cartãozinho Infinity de Deus celestial para poder desfrutar da graça divina. Você não precisa ter o cartão Black Gospel de Deus para evangelical de Deus para você experimentar essas bênçãos do Senhor. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é que você não precisa ser um escriba. Meu, escriba era um trabalho muito, muito legal, meu. O escriba, ele escrevia, né, ali os rolos da Torá, com uma pena especial, ele pegava e ia escrevendo, né, para fazer cópias. Quando chegava no nome de Deus, ele parava, ele tomava banho para se purificar, da maneira como dizia a lei, trocava a pena para escrever com uma pena especial o nome de Deus. Olha que coisa, privilégio você ser um escriba. Ser escriba não te gabarita necessariamente acessar esse lugar mais especial, essa graça, essa misericórdia, esse amor, essa bênção da parte de Deus. Ser um fariseu não te credencia. O que é o fariseu? O fariseu é aquele que está preocupado com a lei, está preocupado com cada minúcia, está preocupado se tem que dar o dízimo do hortelã, do cominho, se tem que fazer isso, tem que fazer aquilo com todos os detalhes. É aquele que é o professor que ensina, é tipo o pastor, sabe? Você não precisa ser pastor para desfrutar das bênçãos de Deus. Você não precisa ser teólogo, teóloga, para desfrutar das bênçãos de Deus. Você não precisa fazer um curso no Labtem para você ter acesso ao VIP de Deus. Você não precisa... Olha só que sacanagem, André. Eu sempre... É a palavra, ela vai quebrando a gente. Eu quero que vocês venham no IBQ Educação, tá? Eu quero. Venha, você vai ser abençoado. Mas você não precisa vir no IBQ Educação todo domingo às 10 horas, bater cartão aqui, para você ter mais ou menos a bênção de Deus sobre a tua vida. Por quê? Porque o caminho do Evangelho é outro. O caminho do Evangelho para você acessar o Senhor é outro. É outra maneira, é outra forma. E esse texto me parece que de uma maneira escandalosíssima. Ele nos deixa claro e evidente. Não sei se você percebeu na leitura, mas aqui acontece um negócio que é de escandalizar a todos nós. Jesus, ele é confrontado. Jesus, ele é questionado. E por quem? Jesus é questionado em primeiro lugar por uma mulher. Mulher. Que autoridade tem uma mulher nessa época? Nenhuma. Que valor tem uma mulher nessa época? Muito pouca.
Mas é justamente uma mulher que questiona Jesus, que meio que retruca Jesus. E o pior, vamos piorar a coisa, né? Se ficasse em mulher já era difícil. Para um judeu dessa época, primeiro século, 2000 anos atrás. Mas além dela ser mulher, ela é uma pagã. Essa mulher Ciro-fenícia, gente, ela é uma pagã. O que é pagã, pastor? Vamos lá. Se você está pensando que é tipo como se o pastor André fosse questionado por uma católica, você está errado. A relação que eu teria com uma católica e ela me questionando enquanto protestante, evangélico, batista, não seria a mesma proporção do que está acontecendo no texto. Não seria. Por quê? Porque o catolicismo e o protestantismo é tudo cristão. Está tudo debaixo do mesmo guarda-chuva ali de religião enquanto religião. O que está acontecendo aqui é equivalente ao pastor André, protestante, batista, evangélico, ser questionado, enquadrado, tipo por uma budista. Tipo por uma mulher mãe de santo do candomblé. Tipo uma pessoa de uma outra vertente religiosa completamente alheia à religião de matriz judaico-cristã, que é de onde nós estamos. É esse o tipo de mulher com quem Jesus está lidando nesse texto. Uma mulher, uma pagã, uma pessoa que era considerada para os judeus da época, sabe o quê? Cachorro. Cão. Os judeus, quando tinham que se referenciar aos pagãos, aos gentios, aos gregos, aqueles que não eram judeus, eles se referenciavam a eles como cães. Cães. E não é à toa que a questão dos cachorrinhos aparece aqui. Não é à toa. Mulher pagã, essa que é considerada um cão, e o pior de tudo, o mais interessante e chocante de tudo, que escandalizaria qualquer rabi que visse essa conversa. Jesus é meio que superado por ela na conversa. É ela quem está certa. É ela, Jesus dá razão para ela. Jesus meio que responde a ela, fazendo quase que uma autocrítica e dizendo: a sua resposta certa. O meu entendimento inicial aqui do que eu falei para você, olha, o que você está falando para mim está certo, não sou eu que estou falando não, o que você falou sim. E por isso, pela tua resposta, mulher, pagã, considerada um cão, a tua filha vai ser curada e libertada do demônio. Amém, Jesus. Posso ouvir um amém? Choca, não choca? Gente, o que é isso que eu estou falando aqui? É o texto que está falando, não sou eu, não estou inventando, não estou tirando da minha cachola isso. É o texto. Jesus responde ela fazendo uma autocrítica, numa humildade, num ato de humildade, de generosidade assim, ímpar. Meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos revisitar diante disso que está dito aqui, escrito aqui, algumas coisas. Em primeiro lugar, eu te convido nessa noite a revisitar a sua ideia a respeito do que é o Evangelho. Você precisa revisitar a sua ideia sobre o que é o Evangelho. Porque Jesus, quando disse que Ele veio priorizar aqui, na verdade, os judeus, é isso que Ele está dizendo. Olha, a prioridade são os judeus, a prioridade não são vocês gentios, não são vocês pagãos. Eu preciso dar comida para aqueles que são de casa, para aqueles que são daqui, para aqueles que são os meus discípulos, para aqueles que são da comunidade judaica. Esses precisam aprender a respeito do Messias. E grosso modo a tendência do ministério de Jesus é justamente essa.
A gente sabe que o evangelho vai se abrir de uma maneira contundente para que ele chegasse até nós. Você é judeu? Tem algum judeu aqui? Eu acho que não tem nenhum. Você é brasileiro. 20 séculos mais até depois dessa época. E quero te dizer mais, a maioria de nós aqui, além de brasileiro, paulista, né? Alguns que nasceram em São Paulo, etc. A maioria aqui é osasquense. Osasco, gente. A gente está em Osasco. Eu tenho muito orgulho dessa cidade, já falei para vocês, mas a gente está em Osasco. A gente está tipo... Osasco é tipo Nazaré, assim, a periferia da Galileia, a gente é tipo Osasco, sabe? Os caras tiram sarro de você, não tira? De mentira. Eu falo assim, de onde você... Ô, pastor, de onde você é? De onde você veio? Eu estava na Anália Franco ontem à noite pregando. Tinha um osasquense lá na igreja. Fiquei mó feliz, a gente bateu mó papo, trocou uma ideia. Eu falei, pô, você é meu vizinho. Osasquense a gente é. O evangelho chegou para os osasquenses. O evangelho chegou para mim e para você. Come feijoada. O evangelho chegou para mim e para você, de uma cultura completamente diferente da cultura semita do primeiro século. Chegou até nós. E essa abertura ela foi se dando depois com Pedro, lembra Pedro? Quando ele tem o sonho dos animais impuros, e Deus mostra para ele que aquilo que era impuro foi purificado, e que sim, que o evangelho é para os gentios, que ele enche do Espírito Santo aqueles que não são judeus também. E aí vem Paulo e se torna um apóstolo dos gentios. Paulo vai pregar para cidadão romano, Paulo vai para a Espanha, Paulo vai para um monte de lugar da Europa. E o evangelho chega até a gente, mas Jesus especificamente, a ênfase dele era cuidar e anunciar para o povo judeu. Mas nesse texto, ele mostra e dá o tom e a característica do que é o evangelho. E o evangelho, ele envolve obrigatoriamente uma abertura da graça de Deus, uma disponibilidade da graça de Deus. Sabe o véu que nós cantamos que foi rasgado? Esse véu que foi rasgado, aquilo que separava agora não separa mais. Não separa mais por quê? Porque o evangelho, ele é aquilo que torna Deus disponível para absolutamente todos, sem exceção nenhuma. E dê conta aí que eu dou conta aqui dos nossos preconceitos. Mas o evangelho é essa porta aberta, escancarada, para aquele que é diferente. Diferente do nosso jeito de pensar, diferente do nosso jeito de viver, diferente do nosso jeito de cozinhar, diferente do nosso jeito de fazer tantas e tantas coisas. O evangelho é para todos. Evangelho é para aqueles que são considerados cães, na perspectiva desse texto. Quem são os cães que a gente poderia imaginar? Imagina aí. Quem são aqueles absolutamente diferentes de nós, que a gente torceria o nariz para Jesus, se ele fizesse o que fez com essa mulher hoje em dia? Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. E o ponto aqui que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, é justamente porque o evangelho é assim. É justamente por isso que você está aqui hoje. É justamente por isso que você foi acolhido por Jesus. É justamente por isso que você está aceito nessa graça de Deus. Por isso que eu vou para o segundo momento que eu queria te provocar e te ajudar e refletir a partir desse texto, a não somente revisitar a sua ideia do evangelho, porque você tem que sair daqui entendendo que essa graça de Deus, ela extrapola os limites da tua razão religiosa. Eu tenho que sair daqui entendendo que os limites do evangelho extrapolam a minha compreensão daquilo que é e daquilo que não é. Os limites de onde Jesus está alcançando, de onde Jesus está chegando, de onde a graça de Deus está sendo disponibilizada, extrapola a maneira do André perceber essa graça. Extrapola.
Mas mais que isso, eu preciso revisitar também, além do Evangelho, a minha ideia a respeito de mim mesmo. Eu preciso, a partir desse texto, repensar quem eu sou. Quem eu sou para Deus? Quem é o André para Deus? Quem você é para Jesus? Quem eu sou para Jesus? Porque lamento te informar, mas nós não somos os discípulos que viram Jesus presencialmente. Já foi. Nós não somos, ninguém aqui entre nós é um dos 12. Ninguém é. E se nós fôssemos um dos 12, talvez e muito provavelmente nós não seríamos igual João, que era o discípulo amado. Se os 12 são VIPs, o João é o VIP dos VIPs. Se tem uma salinha especial no aeroporto para os discípulos, para João tinha uma salinha das salinhas. O café dos cafés, o banquete do banquete, de tão próximo, íntimo, que ele era de Jesus. Muitos aqui não são e não vão ser, por exemplo, pastores, pastoras. Muitos aqui, muitos que estão nos assistindo, a maioria, não vai se tornar um teólogo, uma teóloga. Muitos aqui não vão se tornar um tipo de líder religioso, em que vai chegar no final do ano, vai juntar eu, o Medeiros, o Claudomiro, o César, o Luan, e a gente vai chamar você aqui na frente e vai dizer assim: parabéns, meu irmão, que trabalho maravilhoso que você fez. Se não fosse o teu serviço, se não fosse o teu zelo, se não fosse o teu cuidado, se não fosse o teu carinho, se não fosse o teu amor, se não fosse a sua unção, nós não teríamos terminado o ano desse jeito. Quantos vão viver uma experiência dessa de ser aplaudidos por toda a igreja por um serviço que prestaram? Infelizmente não vão ser todos, é uma realidade, é um fato. Então, do ponto de vista religioso, nós muito provavelmente ao longo dos nossos 80, 90, espero que todo mundo viva aqui 120 anos, nós não seremos reconhecidos, nós não teremos sequer às vezes a oportunidade de desempenhar funções gigantescas. Essa mulher, Ciro Fenícia, ela não era judia, ela não era crente, ela não conhecia de Bíblia, ela não sabia de Torá, ela não sabia nada de Moisés, ela não sabia nada de bulufas. Ela era pagã, ela era mulher, ela era tida como um cachorro, e ela questionou o mestre. E Jesus olhou para ela, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus olhou para ela, Jesus se compadeceu dela, Jesus amou essa mulher, Jesus trocou olhares com essa mulher, Jesus chancelou aquilo que ela disse. Jesus encontrou nela o quê? Uma judia mega ultra power? Não. Jesus encontrou nessa mulher alguém que criou os seus filhos dentro da tradição judaica? Não. Jesus encontrou uma serva fiel no sentido do trabalho no templo religioso, do cuidado com as coisas de Deus e da religião judaica, de Yahvé, etc. Não! Sabe o que Jesus viu nela? Jesus viu nela fé. Jesus viu nela a mãe que estava desesperada porque a filha estava possessa por um demônio. Jesus enxergou nela a fé que a conduziu até aquele a quem ela ouviu falar que tinha poder para curar a filha. E Jesus acolheu e recebeu aquela pessoa, aquela mulher, aquele ser humano desesperado, angustiado, humano que estava ali, se rasgando aos pés de Jesus, em prantos, em gritos, dizendo: Jesus, cura, liberta minha filha.
Você muitas vezes chega aqui nesse lugar, nessa comunidade de fé, para escutar uma meditação a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho. E eu quero anunciar para você o mesmo Deus que esse Cristo, que esse Jesus está revelando. É um Deus que está olhando para você, está olhando para mim, está enxergando em nós, sabe o quê? Não está enxergando a escala de ministério, não está enxergando a dedicação religiosa, está olhando para cada um de nós, inclusive para vocês que nos visitam, que nos assistem, para você que não é evangélico, para você que não é da mesma fé que a gente, está olhando para todos aqueles. Esse Deus que eu vos anuncio está olhando para todos aqueles para quem essa mensagem for chegar, está olhando nos nossos olhos, nos olhos das nossas almas, está encarando e percebendo e sentindo e ouvindo os gritos dentro de nós, os anseios mais profundos e tenebrosos que nós temos, os maiores desesperos que nós cultivamos em nós. Jesus está olhando para cada um de nós e está enxergando os gritos de desespero que nós gritamos por conta das nossas frustrações, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas fragilidades, as nossas dúvidas, as nossas incompetências. Jesus está olhando para cada um de nós, e enxergando esse desespero na nossa alma. E você pode, nesse seu desespero, em toda essa desgraceira, em toda essa angústia que você está vivenciando, como essa mulher estava, e você pode se achegar diante de Jesus, falar com Ele, falar com Cristo. E Ele vai olhar para você como quem olha para um ser humano desesperado, angustiado, preocupado, ansioso, com medo de tantas e tantas coisas. Eu sei que bem como na minha vida, na sua vida também, existem momentos, existem situações, se não é aquela que você está vivenciando agora mesmo, em que você está aqui e na sua casa lá tem uma filha endemoniada. Você não faz ideia do que fazer. Você não faz ideia como resolver aquele problema. Você não faz ideia de como dar um rumo para a sua vida. E se não é uma filha endemoniada, um filho endemoniado, é um problema existencial dentro de você que você não encontra saída, que você não encontra solução, que você não encontra caminho. Eu quero te dizer que independente daquilo que você está vivenciando, de que tipo de demônio está assolando algum ente querido seu, de que tipo de aflição que você está vivenciando nessa noite, nesse momento, revisite a ideia que você tem a respeito de você, porque você pode ir até a mesa de Jesus, e você pode ter certeza que pelo menos as migalhinhas que caírem, elas vão poder te saciar, elas vão poder te saciar. E é por isso que eu vou para o terceiro ponto, dizendo para você que você precisa revisitar também, além de revisitar a sua ideia sobre o Evangelho, aquilo que você pensa a respeito de si mesmo, revisite a sua atitude perante Jesus. Revisite a sua atitude perante Jesus. Vamos olhar com mais atenção a angústia dessa mulher. Qual que era a angústia dela? Uma mãe cuja filha tinha um demônio, um espírito impuro, perturbando. O que você faz quando você tem um demônio perturbando a sua filha? Você já parou para pensar
Teoricamente, aquilo que a gente entende como um demônio possuindo o corpo alheio, é uma pessoa que está completamente fora de si. É uma pessoa que está completamente violenta, que está se machucando, que está machucando quem chega perto. É uma pessoa que está completamente fora da sua sobriedade. É uma pessoa que não dá para você sentar e falar assim, olha filha, vamos conversar, vamos tentar encontrar um caminho. Não tem caminho, não tem alternativa. É uma situação que você não tem condição de gerenciar. E principalmente se coloca na cabeça dessa mulher Ciro-Fenícia, que sequer é dessa tradição judaica, que talvez ela tivesse algum ensinamento de um parente, de um conhecido, sobre como expulsar aquele demônio. E no desespero dela, no desespero por quê? Porque ela não sabia como gerir isso. O que ela faz? Em uma atitude de completa humildade, mesmo Jesus tendo dito para ela que, olha, eu vim primeiro para esses, não é certo pegar aqui e dar para esses, dá para vocês. Mesmo assim ela se submete a ser como o cachorrinho que come as migalhas. Ela se submete a esse papel de ser o cachorrinho que come as migalhas. Eu já passei por frustrações na minha vida devido às fragilidades que eu tenho dentro de mim. Eu já passei por situações de experimentar uma frustração, uma situação tal. Sabe, quando você olha para aquilo, para aquele contexto, para aquilo que você se colocou, para aquele lugar que você está, e que você fala assim, gente, como que eu vou sair dessa? Já vivenciou alguma coisa parecida? E você experimentar um tipo de situação, tipo essa mulher com a filha endemoniada, que você não faz ideia do que fazer. Ideia, você não tem quem te ajude. Essa mulher, como um ato desesperado, o que ela fez? Ela foi para Jesus. Ela foi para Jesus. E ela foi para Jesus numa atitude humilde. Ela foi se submetendo a ser o cachorrinho que come as migalhas. Ela se contentou com essa porção que Deus tinha para ela naquela mesa. E ela teve a sua filha liberta daquele demônio. Meu irmão, minha irmã, corre para os braços de Jesus. Meu irmão e minha irmã, você não é VIP, né? Também não sou. Você não tem o cartãozinho para entrar no aeroporto, né? Lá na salinha gostosa, você tem que pagar os 30 contos do café, se tiver os 30 contos, senão você vai ter que aguentar e comer a bolachinha que vão te dar no avião da Gol. É isso aí. Você não é VIP do ponto de vista religioso também? Você não está sentando na mesa dos grandiosos, dos poderosos? Você não faz parte das cúrias romanas que existem? Não se enganem, cúria romana não é só dos católicos não. Tem um monte de cúria romana no protestantismo, um monte. Você não sente nenhuma dessas? Você não é convidado para nenhuma reunião importante? Você não consegue se enxergar como importante? Você não é visto como importante? Você não se sente importante para Deus? Arranca essa ideia da tua cabeça, corre para Jesus e vai com a cara e com a coragem, no seu desespero, na tua sinceridade, na angústia que você está vivendo, honestidade naquilo que você está experimentando. Chega para Jesus e grita para Ele. Grita, abre tua boca e grita para Ele. Sabe, paga de louco para Jesus. E se sobrar migalha, seja humilde e pega aquela migalha. Porque até as migalhas que caem da mesa de Jesus, elas podem te curar, elas podem te abençoar. E a migalha que cai da mesa de Jesus é melhor que todos os VIPs que você pode experimentar nessa terra, nesse mundo, na lógica desse sistema que a gente vive. Corre para Jesus e se agarra nessas migalhinhas que estão caindo. E vive essa espiritualidade e aceite talvez dizer para Jesus e dizer para Ele o seguinte, olha, eu não sou esse VIP, eu não sou esse apóstolo, eu não sou esse bispo, eu não sou esse pregador, eu não sou esse líder,
Mas até os cachorrinhos comem dessas migalhas e eu quero comer, porque eu sei que as migalhas que caem da sua mesa, mestre, são migalhas que vão trazer alívio, libertação para a dor que eu estou sentindo. Corre para lá, meu irmão e minha irmã, o que você está esperando? Você está com medo porque a tua moral não está no patamar XPTO? Que moral que essa mulher tinha? Você está com medo porque você não é tão evangélico? Que evangélica que ela era? Você está com medo porque você é mulher? Corre para os braços de Jesus, pega essa migalha. Você está com medo do quê? Do que você está com medo? Não há o que temer, não há o que ter medo. Eu sinceramente, eu não estou aqui prometendo que o demônio vai sair, eu não estou prometendo que a bênção plena vai chegar. Agora uma coisa eu estou prometendo, em nome de Cristo Jesus, que essa migalha vai mudar a tua vida, que essa migalha vai saciar a tua fome, que o rio de água viva, que flui de uma migalhinha de pão de Jesus, vai saciar a tua sede. Aleluia! Corre para lá, porque você vai ser acolhido, as mãos do Senhor estarão estendidas para você, para trazer cura, para ser um bálsamo para a sua vida. Jesus, gente, esse é Jesus de Nazaré. Esse é Jesus de Nazaré, esse é o nosso mestre, esse é o nosso rabi. Corre para ele, se aproxime dele hoje, em sinceridade, em humildade. Quando menos você perceber, você está na sala VIP de Deus. Na sala VIP de Deus, sendo mulher, sendo pagã, sendo distante da cultura religiosa de Jesus, mas você estará na sala VIP dele. Corre para lá, fica lá, não sai de lá. Qual a tua dor? Qual o teu anseio? Que tipo de demônio está te assolando? O que te perturba? O que te aflige? O que te angustia? O que te deixa desesperado, desesperada? Te convido a baixar a sua cabeça nessa noite. Colocar a sua vida diante do Senhor. Tem uma canção que diz assim: se tiver de gritar, eu gritarei. Se tiver de chorar, eu chorarei. Eu tenho certeza, que até mesmo as migalhas que caem da mesa do Cristo, elas são suficientes para serem um bálsamo sobre a dor que a gente carrega, o medo que a gente tem, o desespero que a gente enfrenta e que a gente não faz ideia qual é a solução. Isso vale para cada um que está aqui ouvindo, isso vale para toda a humanidade. Chegue diante de Deus, meu irmão, minha irmã, como humano, sincero e honesto, na sua angústia, no seu desespero, na sua fragilidade, e deixe o Cristo curar você. Pai, a gente se coloca diante de Ti nessa noite, te agradecendo pelo que significa o Teu Evangelho. Pai amado, olha para nós, e a gente te agradece desde já, porque a gente pôde perceber que o Senhor realmente olha, mas nos ajuda a vencer os medos, para podermos desfrutar do Teu olhar, do pão que cai da Sua mesa em nossa direção. Nos dá esse olhar, Senhor, nos dá essa percepção da Tua graça, nos dá essa percepção do Teu amor, nos dá essa percepção do Teu Evangelho.
e sara a nossa vida, Senhor. Age na nossa vida, age no nosso emprego, age naquela situação com aquele chefe que a gente não sabe como resolver. Age no nosso casamento, Pai, que a gente não vê saída. Age junto dos nossos filhos que estão perdidos e a gente não encontra solução. Age, Senhor. Age na nossa alma, no nosso interior, na nossa confusão interior, nos nossos anseios interiores. Pai amado, obrigado pelo Senhor ser todo ouvidos para escutar os gritos que nós temos para te oferecer, Senhor. Obrigado, Senhor, por tornar a tua bênção acessível a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. E que o Evangelho do Reino seja pregado nos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus.